Bem-vindos, bem-vindas a esta celebração virtual organizada por ministros e ministras do Sínodo Noroeste Rio-Grandense para este primeiro domingo após a Páscoa. E queremos acolhê-los, acolhê-las com texto de Atos capítulo 4, versículo 2, que está inclusive inserido no texto da pregação. E nos diz este versículo: todos os que creram, pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Queridos irmãos e irmãs em Cristo que nos assistem, pensar do mesmo modo. Pensar do mesmo modo é dialogar, apesar das divergências, é dar testemunho dos reais ensinamentos e ações de Jesus, é dispor-se para ações de solidariedade que promovem a vida, a partilha e a dignidade humana. No último dia 7, lembramos o Dia Mundial da Saúde. Saúde. A palavra que mais falamos, pela qual mais oramos e intercedemos. Nesses tempos difíceis que vivemos, falar, pensar e sentir do mesmo modo é, com certeza, não se omitir diante do sofrimento alheio, mas denunciar, unir-se, propor, colocar sinais de mudança, demonstrar que outra sociedade é possível. A fé, fruto da conversão para o Cristo ressuscitado, move para esta direção. E que o Senhor nos conceda um culto abençoado. Queremos meditar junto à primeira canção e quem puder, cante junto. Na imensidão do céu encontrei teu nome, na imensidão do mar encontrei teu nome, na pequenina flor encontrei teu nome, no pássaro a cantar encontrei teu nome, no meu coração, no meu pensamento, no meu sentimento encontrei teu nome, na minha alegria, no meu sofrimento, na busca da paz encontrei teu nome, em tudo está teu nome, meu Deus e Senhor, em tudo está teu nome, meu Deus e Senhor. No rosto da criança encontrei teu nome, na mãe acalentei encontrei teu nome, e perdoando alguém encontrei teu nome, e quem sabia encontrei teu nome, no meu coração, no meu pensamento, no meu sentimento encontrei teu nome, na minha alegria, no meu sofrimento, na busca da paz encontrei teu nome, em tudo está teu nome, meu Deus e Senhor, em tudo está teu nome, meu Deus e Senhor. Nos passos do irmão encontrei teu nome, na voz desta canção encontrei teu nome, na luz clara do dia encontrei teu nome, e em quem vive alegria encontrei teu nome, no meu coração, no meu pensamento, no meu sentimento encontrei teu nome, na minha alegria, no meu sofrimento, na busca da paz encontrei teu nome, em tudo está teu nome, meu Deus e Senhor, em tudo está teu nome, meu Deus e Senhor. Nós estamos aqui reunidos e reunidas em nome de Deus, que como pai e mãe, cuida com amor
dos seus filhos e filhas, que em Jesus Cristo nos traz e oferece nova vida, com justiça e igualdade. E pelo Espírito Santo, a rua divina que nos acompanha, orienta e fortalece. Em nome deste trino Deus que nós nos reunimos. Amém. Nos colocamos também neste momento diante de Deus, porque precisamos confessar a Ele que temos sim erros, falhas, pecados que cometemos em palavras, pensamentos e ações. Oremos. Amado e bondoso Deus, nesta hora chegamos em Tua presença, porque ainda existem inúmeros pecados em nós. Continuam acontecendo em nós e através de nós. Impaciência, intolerância, submissão, opressão, machismo, racismo, desprezo pela vida, perseguição, violência, assédio, mentira, negacionismos e silenciamento. Senhor, estes pecados nos afastam da comunhão contigo, geram divisões, sofrimentos e desigualdades entre nós. Por isso nos colocamos diante de Ti, te pedimos, tem piedade de nós, Senhor. Amém. Ouve, Senhor, eu estou clamando, tem piedade de mim, me responde. Ouve, Senhor, eu estou clamando, tem piedade de mim, me responde. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que toda pessoa que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavras do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Sim, queridos irmãos e irmãs, como esta palavra do Evangelho de João é atual neste tempo pascal, Deus, em sua misericórdia, se inclina ao ser humano de tal forma que se torna ser humano igual a nós e dá a vida por nós. Por isso, que o perdão e a salvação de Deus nos alcance e mude nossa história. Amém. Como a comunidade que se sabe agraciada pelo perdão de Deus, não podemos ficar indiferentes às dores de irmãos e irmãs que clamam por vida, que clamam por saúde, que clamam por direitos, comida, igualdade, que clamam por paz e reconciliação. Hoje, em especial, clamamos a Deus pela vida, pelas vidas de milhares de pessoas que no Brasil e no mundo sofrem devido à pandemia, à fome, ao desemprego, às injustiças e desigualdades. Deus de misericórdia, pedimos que ouças o clamor dos teus filhos e filhas, os profissionais da área da saúde que estão cansados, mas que não desistem de lutar pela vida e pela saúde das pessoas que estão aos seus cuidados. Clamamos, Senhor, por este mundo que chora e sofre de tantas dores, com a canção Pelas Dores deste Mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, e os ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua
Deus é fiel. Ele nos enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos lavar e nos dar uma nova vida. Enviou o Espírito Santo para nos consolar, animar e capacitar. Ele escuta o clamor do seu povo e vem, através da sua palavra e da ceia. Por esta boa notícia, nós o louvamos, nós o glorificamos. Nos coloquemos diante de Deus em oração. Ó Deus de Jesus Cristo, que nos visitas nas quarentenas da vida, que renovaste nossa fé, esperança e confiança no evento da Páscoa, mostrando-nos que a morte não tem a última palavra. Nós hoje nos sentimos muito mais fortalecidos e fortalecidas. Mas, Senhor, nossos corações ainda estão conturbados, tristes, pois muitas pessoas perderam suas vidas precocemente. Muitas estão sofrendo pela falta de saúde, perspectivas e de esperança. Aqui estamos, Senhor, pois precisamos do Teu consolo e do alimento que só Tu podes dar. És a fonte da vida. Por isso pedimos, sacia-nos, alimenta-nos, preenche-nos com a Tua palavra. Por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, nós oramos. Amém. Compartilhe a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 12 a 18. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos, e estes não acreditaram no que os 2 disseram. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que o tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão mal nenhum. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. É como a chuva que lava, é como um fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como um fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Compartilhe a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. Os cristãos
os seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus criou este mundo para todos. Quem tem mais é chamado a repartir com os outros o pão, a instrução e o progresso, fazer o irmão sorrir. Com os outros o pão, a instrução e o progresso, fazer o irmão sorrir. Mas acima de alguém que tem riquezas está o homem que cresce em seu valor e liberto caminha para Deus, repartindo com todos o amor. E liberto caminha para Deus, repartindo com todos o amor. O desejo de sempre repartirmos nossos bens, elevemos nossa voz ao trazer pão e vinho para o altar, em que Deus vai se dar a todos nós. Ao trazer pão e vinho para o altar, em que Deus vai se dar a todos nós. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que o Deus, Pai e o Senhor Jesus Cristo deem aos irmãos e às irmãs paz, amor e fé. Nos últimos dias, relembramos momentos importantes da vida de Jesus. No domingo de Ramos, entramos com Jesus em Jerusalém, onde ele foi aclamado pelo povo que colocou ramos e roupas no caminho para Jesus passar, cantando Hosana, ou melhor, clamando Hosana, pedindo ajuda para que Jesus os tirasse da situação de sofrimento e opressão em que estavam. Na Quinta-feira Santa, lembramos o lava-pés e fomos desafiados a também lavar os pés cansados daqueles que estão ao nosso redor, aliviar o sofrimento de irmãos e irmãs que estão doentes, enlutados, desempregados, trabalhadores da área da saúde tão cansados nesta luta incessante pela vida. Lavar os pés daqueles que choram e sofrem, aliviando seu cansaço e suas dores. Na Sexta-feira Santa, lembramos o Cristo crucificado e de que ainda hoje crucificamos Jesus sempre que surgem mentiras, egoísmos, corrupção. Sempre que andamos longe da vontade de Deus e fazemos aquilo que não lhe agrada. Sempre de novo crucificamos a Cristo quando nos afastamos do Evangelho, buscando a nossa vontade e não a vontade de Deus. Na Sexta-feira Santa, também fomos lembrados de que podemos ver o rosto de Jesus no rosto de todos aqueles que ao nosso redor estão, de todos aqueles que sofrem. No sábado, fomos lembrados de que a misericórdia de Deus não tem fim, pois Deus deu o seu Filho por todos nós. E essa misericórdia, que nos perdoa os pecados, também nos convida a perdoar, respeitar e amar o nosso próximo como a nós mesmos. No domingo da Páscoa, celebramos a ressurreição de Jesus, a festa da vitória da vida, a alegria da salvação. E o texto bíblico de Atos, que acabamos de ouvir, hoje nos mostra como as primeiras comunidades se organizaram para viver e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. A primeira comunidade cristã precisou permanecer unida e firme para que pudesse dar claro testemunho da sua fé,
apesar da perseguição imposta pelo Império Romano. Diante desta situação de perigo e perseguição, a união, a partilha e a oração eram essenciais. A união, a partilha e a oração foram as atitudes que fizeram com que a comunidade pudesse resistir e testemunhar o Jesus vivo num tempo onde nada era fácil. A comunidade foi animada pelo Espírito Santo a viver com coragem, ousadia e fé. As pessoas acreditaram na força da vida e na fonte da vida, Jesus Cristo, o ressuscitado. Apostaram num modo de vida que os favorecia e auxiliava a vida em comunidade contra a divisão e a opressão, pois a comunhão é a realização prática do Evangelho. Em que aspectos a vida partilhada nos anima hoje? O que significa partilhar? Onde a diaconia está presente em nosso viver comunitário como firme testemunho do ressuscitado entre nós? Comunidade cristã aposta na vida digna, onde há partilha, solidariedade, ajuda mútua, cuidado com a vida de todas as pessoas e de suas necessidades. Olhando ao nosso redor, vemos muitos sinais da presença dos discípulos de Jesus, mas também vemos ainda muitos sinais de morte. O texto bíblico de hoje nos convida a partilhar, cooperar, ajudar, olhar e enxergar quem está ao nosso lado e nos colocar no lugar de quem sofre. Repartir comida, respeito, atenção, carinho, cuidado. No dia 7 de abril foi o Dia Mundial da Saúde. Em meio a uma pandemia, a comunidade cristã hoje é chamada a testemunhar o Jesus vivo, orando por tantas famílias enlutadas que perderam alguém querido pela Covid-19 ou por outra doença e não tiveram um tempo adequado para a despedida. Interceder por tantas pessoas que estão internadas, pedindo que Deus, conforme sua vontade, lhe conceda a cura. Interceder pelas pessoas que trabalham na área da saúde, desde o médico até aquele que faz a limpeza, pedindo para que continuem firmes neste anúncio de vida que aparece através do seu trabalho diário. Dia Mundial da Saúde é tempo de também agir para que a saúde, a nossa saúde e a saúde daqueles que ao nosso redor estão, sejam cuidada, preservada. O testemunho do ressuscitado também acontece através do cuidado com a vida, não aglomerando, usando máscara, álcool em gel, mantendo o distanciamento. Igreja preocupada com a vida é aquela que manifesta a essencialidade do Evangelho no respeito, na solidariedade, na misericórdia e na diaconia. Igreja que se preocupa com a vida é aquela que vai ao encontro daquele que precisa de ajuda. E não é porque não estamos realizando cultos presenciais que a igreja está fechada. Muito pelo contrário, a igreja somos nós. A igreja é eu e é você, no nosso dia a dia. No templo nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, para termos comunhão. Mas também em nossa casa pode ser um templo, um lugar de comunhão, um lugar de aprender a palavra de Deus e cuidar deste dom tão precioso que é o dom da vida. No próximo domingo, no dia 18 de abril, é o Dia Nacional da Diaconia. A Igreja de Jesus Cristo é diaconal. As primeiras comunidades repartiam tudo o que tinham para servir aos mais necessitados. Também hoje
em meio ao egoísmo e à ganância, há muitas ações diaconais acontecendo. E eu compartilho neste momento algo que eu vi durante a semana no Facebook. Um padre que convocou a sua comunidade para que trouxesse e colocasse no banco da igreja, no lugar onde iria sentar, uma cesta básica para ser distribuída aos membros mais necessitados, às pessoas carentes daquela cidade. Aqui, em 3 de maio, na nossa região, também estão acontecendo bonitas campanhas de ajuda ao próximo, mas nós sempre podemos melhorar essa nossa ajuda. Nestes tempos de pandemia que estamos enfrentando, é cada dia mais necessário colocar em prática os ensinamentos de Jesus e também o exemplo das primeiras comunidades. É necessário partilhar, cooperar e ajudar. Como cristãos, nosso testemunho de fé não deve ficar apenas nas palavras, mas aparecer principalmente em nossas atitudes. Há um provérbio que diz: ninguém é tão pobre que não tem nada para dar, e ninguém é tão rico que não tem nada para receber. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria para não perdermos as oportunidades de testemunhar a nossa fé, colocando-a em prática através da partilha, da ajuda, do amor ao próximo. Que não tenhamos apenas o título de cristãos e cristãs, mas sim sejamos cristãos e cristãs em nosso dia a dia, nas pequenas, mas significativas atitudes que promovem vida digna para todas as pessoas. Desejo que Deus nos dê a sabedoria para viver a nossa fé, para fazer a diferença ali onde nós estamos e que assim possamos viver a cada novo dia a alegria da Páscoa. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, como comunidade de Jesus Cristo, recebemos dele o bonito gesto da oração. E ele mesmo, Jesus, nos anima para orar sempre e nunca esmorecer. Tenhamos esse momento de diálogo com Deus. Oremos. Misericordioso Deus, de Tua palavra ouvimos de como é agradável viver em comunhão.
Ela nos fortalece naqueles momentos em que nos sentimos fragilizados e carentes. Com esperança, por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, possamos nos unir nas várias frentes de luta pela vida, em especial a campanha pela vacina gratuita para toda a população e a compreensão para com quem está exausto pelo esforço excessivo na linha de frente no combate à pandemia. Não é demais lembrar, Senhor, das pessoas que enfrentam a longa recuperação pós-intubação. Depois do sucesso no tratamento, uma longa jornada, aprendendo a respirar de novo, aprendendo a caminhar de novo, aprendendo a falar de novo. Que as famílias, na alegria pela cura, tenham agora também paciência e humildade no passo a passo da recuperação. Também hoje, Senhor, dia 11 de abril, lembramos do Dia Mundial de Conscientização da doença de Parkinson. Muitos irmãos e muitas irmãs de nossas comunidades precisam de cuidados especiais devido a essa doença. Que como igreja tenhamos a atenção voltada para as famílias que muitas vezes estão cansadas e necessitando de ajuda. Nesses tempos tão difíceis, temos a agradecer, Senhor, pelas diferentes campanhas de solidariedade, como, por exemplo, Páscoa Sem Fome, que levou alimento e esperança para milhares de famílias mundo afora. Que essas campanhas continuem acontecendo em prol da vida e que o sonho pela justiça social, tão almejada por Jesus Cristo e praticada pelas primeiras comunidades cristãs, seja nossa prática também. Agradecemos, Senhor, pelas colheitas abundantes que a Tua terra está nos presenteando nesses dias. Graças pela força e boa vontade de nossas famílias agricultoras em produzir o alimento. Assim, ó Deus da vida, que o Evangelho continue nos ensinando e nos motivando a repartir o que temos e o que é teu, o tempo, os dons, os bens, o amor, a paz e o perdão. Que nunca nos cansemos de levar, mesmo que em migalhas, a boa nova do teu reino, tão sonhado por teu Filho Jesus. Pois é dele que vem a motivação para, em comunidade, celebrar e festejar a vida. Por ele que oramos e agradecemos. Amém. Agora, quem está em casa, estenda as mãos fisicamente a quem está ao lado. E quem está sozinho, estenda as mãos em pensamento para quem está distante. E em conjunto falemos a oração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, venha sobre vocês e permaneça com vocês agora e para sempre. Amém. Vamos nos unir como comunidade do cuidado em Jesus Cristo. Que nesses tempos de solidão e isolamento social não percamos nossa sensibilidade de amar as pessoas. Que nossa fé no Cristo da vida seja uma
corrente para salvar vidas. Que possamos sentir nas pessoas suas reais necessidades, pois neste momento, cuidar de si é cuidar da outra pessoa. E porque confiamos em Deus, temos forças para propor e participar deste compromisso. Fiquem em paz. Amém. Se a minha vida, este